Paz e graça, amados irmãos. Bem, eu hoje tenho estado. Não, hoje estive ali a falar com a minha mãe. E isto é uma opinião minha. E eu tenho ouvido, às vezes, certos louvores que dizem que Jesus morreu maldito e por nossa causa. Pronto, né? Mas que também. Mas também que da sua tabuleta há quem diga, não sei, e mesmo nos louvores às vezes ouço que, que meteram a sua acusação ou a zombarem de Jesus, o rei dos judeus. Amados, eu não penso, isto é a minha opinião, eu não penso que isto seja zombaria da parte do imperador romano. Segundo os evangelhos que nós temos lido, ou que conhecemos, nós sabemos que o Pôncio Pilatos era um dos piores governantes, ou mais cruéis governantes, de romanos daquela época. E culpado da crucificação de várias pessoas. Agora, há aqui uma outra coisa. Primeiro de tudo, ele era culpado da morte de várias pessoas. Mas havia uma coisa. Quando levaram a Jesus, a ele, viram que ele não era... Pilatos viu que Jesus era completamente inocente. Primeiro ponto. Tanto que Pedro disse que ele, no seu primeiro discurso, Pedro disse que a multidão a que era culpada de ele ter morrido, porque Pilatos queria o soltar. Depois, outro assunto. Vejamos uma coisa. Nos evangelhos vimos que Pilatos diz, em João ele diz, tu não sabes que eu tenho poder para te... Pilatos pergunta se ele era rei, se ele era mesmo rei. E Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. E aí Pilatos lhe perguntou, então tu és rei? Depois Pilatos disse-lhe, quando os judeus lhe disseram, se não o crucificares ou se não o matares, isso significa que não és amigo de César. E aí ele disse, aí disse-lhe assim, disse Pilatos, chama Jesus outra vez à parte, à audiência, e diz, acaso tu não sabes que eu tenho poder para te matar ou te libertar? A resposta de Jesus foi, nenhum poder ou autoridade te seria dada se não fosse dada de cima. Agora, quando isto acontece, ele vai para ser crucificado. Mas os próprios romanos, ao verem isso, quando o maltratam, eles pedem ajuda a outra pessoa. Os outros bandidos não têm esse privilégio. E mesmo assim, Pôncio Pilatos viu que antes disso tinham visto que o entregaram por inveja. Viram que o entregaram por inveja. Agora, vejamos aqui uma coisa. Quando nós vimos que em Mateus que Pôncio Pilatos diz, eu lavo as minhas mãos, e diz que está inocente, eu não acho que Pôncio Pilatos estivesse a ser, neste caso, cruel. Não. Porque Pôncio Pilatos já tinha sido avisado pela esposa que ele era inocente, que Jesus era inocente e tinha passado mal em sonhos. Ou seja, em várias partes da história do mundo, ou documentários, se nós formos a ver por os historiadores,
Sabemos que os romanos, se alguém fosse entregue para ser morto, ou isto ou aquilo, os romanos não eram, digamos assim, meigos. Agora vejamos aqui uma coisa. Um romano, quando lava as mãos, quer dizer que não quer saber. Mesmo que já esteja farto de ser, mesmo que ele queira libertar, porque Pilatos perguntou. Se formos a ver bem nas, nas passagens, Pilatos perguntou o que devo eu fazer com este homem? A multidão gritou, crucifica-o. E depois ele perguntava, mas porquê? O que é que ele fez? Hei de matar o vosso rei? Amados, aqui podemos ver Pilatos, sendo ele o pior dos governadores romanos, ele queria livrar Jesus. Ele lavou as mãos. Para mim, eu não creio que ele aqui tivesse a ser mau. Pelo contrário. E ele, tanto que ele disse, estou inocente do sangue deste homem. Que o sangue caia sobre vocês. Agora, há aqui outra situação. Ele estava a ir a caminho do Calvário. Não há... noutras províncias não há nenhuma história ou nenhum relato que os romanos tenham pedido a outra pessoa da multidão para ajudar o condenado. Foi o que aconteceu a Jesus. Primeiro ponto. Segundo ponto. Há quem diga que quem... eu vou ler a passagem que eu quero ler e depois eu digo-vos. Não. Primeiro é assim. Há quem diga... Eu vou ler primeiro. Que é em Mateus... Não, em Mateus não. Peço desculpa. Marcos... versículo 15 do 21 ao 40... 21 ao 41. Que diz... A crucificação. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria, e era a hora terceira. E o crucificaram. E por cima dele estava estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à direita e um à esquerda, e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado, e os que passavam blasfemavam dele, maniando as suas cabeças e dizendo: tu que derribas o templo, em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditamos também os que com ele foram crucificados. E o injuriaram, e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, e até a hora nona. E a hora nona, Jesus clamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: eis que chama por Elias.
e um deles correu a embeber uma esponja de vinagre e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: vejamos, deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estava algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Amados, aqui podemos ver, ele foi crucificado por os malfeitores. E o tal homem foi coisa. Mas os outros bandidos não tiveram esse tratamento, como se costuma dizer. Agora, uma coisa que aqui está, que me chama a atenção e que podemos ver, os romanos em todo o mundo, ou quando eles crucificavam alguém, se formos a ver bem, e mesmo quando disse era feita a crucificação, a acusação não era posta em cima. Além que os fariseus depois também quiseram em Mateus, se formos a ver, quiseram meter outra coisa mais. E o que acontece? Acontece que eles foram a Pilatos e disseram para, não, mete melhor. E ele disse, não, o que está escrito, está escrito. E estava, aqui não diz, mas noutros evangelhos nós podemos ver que estava escrito o rei dos judeus em grego, aramaico, grego, hebraico e romano. Agora, vejamos uma coisa, amados. Os ladrões não tinham não tinham essa acusação. Nem os outros todos, se calhar, que nós, se formos a ver em documentários, seja em que for, não vamos ver essa acusação. Mas em Jesus vimos. Agora, a minha opinião é esta. Vejamos aqui uma coisa. Nós, em certos louvores, ouve-se que Pilatos... também fui como Pilatos, lavei as minhas mãos e com quem diz não quis saber. Quando nós não quisemos saber, é verdade. Agora, não quisemos saber do amor de Deus quando estávamos no pecado. Mas há uma coisa. Pilatos, aqui não foi, quando foi com Jesus, não foi cruel. Vejamos uma coisa. Pilatos não foi cruel quando foi com Jesus. E o ato da sua acusação, que está como acusação, eu creio que, se formos a ver bem, não foi bem como acusação. Eu acho que aqui, na minha opinião, o próprio Pôncio Pilatos reconheceu que o próprio Jesus, estava acima dele. Porque vejamos aqui uma coisa, amados. Se forem a ver bem aqui esta imagem, peço desculpa. Se formos a ver esta imagem, tanto um bandido como o outro não tinha nenhuma tableta, mas Jesus tinha. E estava no meio, pronto, né? Mas tinha a tableta, o rei dos judeus. Agora, pensemos nisto, amados. Se formos bem a ver as coisas, o próprio Pilatos reconheceu e viu: bem, este é o Filho de Deus mesmo. Este está acima de mim. Por isso, ele é o principal. Eu penso que ele pensou primeiro Jesus, a seguir César e a seguir os restantes governadores de Roma. Pensem nisto, amados.
Será que nós dizemos muitas vezes que nada acontece por acaso? Pois é, então pensemos. Quantos crucificados na história do Império Romano vemos que levaram aquela tableta? Um só. Jesus. Jesus estava acima de todos. E está. Pensemos nisso e vejamos assim dessa maneira. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre.